acredita no poder da oração? Se sim, continue aqui nesse vídeo para você ver essa prosa maravilhosa que eu tive com vocês sobre o poder da oração. E a oração é muito poderosa, então continue nesse vídeo. Roda a vinheta! Olá, bem-vindos ao Ritual de Mim. Tá começando mais um vídeo aqui no canal. Então já deixe seu like, se inscreva e deixe um comentário positivo, pode ser um coração branco. Isso já me ajuda a divulgar para mais pessoas esse vídeo, tá bom? Então vamos lá. Tô aqui com a minha liçãozinha que fala sobre assuntos divinos, né? Assuntos de Deus. O poder da oração. Vamos lá. Paulo orou para que seus leitores ficassem cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Ele descreveu conhecer a vontade de Deus como ter sabedoria e entendimento espiritual. Presta atenção nisso que eu vou falar agora. Só podemos obter sabedoria quando confiamos totalmente em Deus. Vou repetir. Só podemos obter sabedoria quando confiamos totalmente em Deus. O que é isso, Ana? Sabedoria anda junto com conhecimento, tá? Só pra saber. Então, voltei. Cachorro barulho latir. Então, sabedoria é você confiar em Deus, entendeu? Confia totalmente em Deus que você vai obter sabedoria e uma paz inexplicável, amiga. Inexplicável, tá? Muitas das vezes nos perguntamos qual é a vontade de Deus para mim nesta situação. Eu passei por isso essa semana. Duas vezes. A primeira foi para mim trocar de escola, porque a escola que eu tava ano passado é muito ruim, gente. É muito ruim mesmo, tá? E aí eu queria mudar de escola e tal, e queria muito convencer minha mãe para ir pro período noturno. Eu fiz a inscrição, ainda não saiu a inscrição, mas antes de eu fazer a inscrição eu fiquei muito assim com Deus. Deus, o que eu vou fazer aqui nessa situação? O que eu devo fazer? O que o Senhor quer que eu faça? E a segunda foi numa entrevista de emprego, que eu vou ter o resultado amanhã, se eu passei, tá? Então torçam pra que sim. Eu falei, Senhor, se for da tua vontade, vai ser meu. Entendeu? Vai ser meu, porque o Senhor abre portas onde não tem portas, entende? Então eu tenho muito esse pensamento, que ele abre portas onde não tem portas. E aí eu fiquei assim, Deus, ainda tô assim, Deus, se for pra ser, vai ser meu, se for pra ser, vai ser meu. E eu tô assim, entendeu? O que Deus quer de mim nessa situação? Eu tava pensando muito isso essa semana. Existem 4 fontes principais pelas quais podemos conhecer a vontade de Deus enquanto a buscamos em oração. Primeira, a direção do Espírito Santo. O Espírito Santo nos guia quando aprendemos a reconhecer sua voz. Quando vocês se desviarem para a direita ou para a esquerda, ouvirão atrás de você uma palavra dizendo, este é o caminho, ande nele. Muitas das vezes a gente acha que é a nossa intuição que tá aqui gritando, falando com a gente. E outras acham que é paranoia da cabeça. A nossa intuição, o que eu vou falar aqui agora, muita gente vai discordar. Mas a nossa intuição vem muito do Espírito Santo, tá? Eu acredito muito que é o Espírito Santo que fala assim, ó, tal coisa no seu ouvido, tipo assim, vai por ali. Fique em casa hoje, se resguarda, fique em casa, tá tranquilo. Eu acredito muito nisso, sabe? Que é o Espírito Santo que fala aqui no nosso ouvido, tá? E a paranoia, você já sabe quem é que fala, né? Então, toma cuidado com isso. Quando é uma coisa que, tipo assim, é sutil, que traz calma, é o Espírito Santo. Quando é uma coisa mais te deixa doida, louca da cabeça, é coisa do coisa mal, tá? Então, deixa pra lá. Então, a direção do Espírito Santo. Quando tá em dúvida em alguma coisa, pede a orientação do Espírito Santo. Tipo assim, Espírito Santo, me guia neste caminho que eu não sei o que eu faço. Deus, que o Espírito Santo me guie hoje, amanhã, sempre no caminho certo, que eu venha fazer o certo, que o Espírito Santo esteja do meu lado, me guiando e protegendo. Sempre fala isso, porque assim, o Espírito Santo é o seu maior aliado para você conseguir viver nessa vida.
Então, pede a orientação do Espírito Santo sempre, tá? Segunda coisa, a Bíblia. Uma fonte muito importante de sabedoria é a própria Bíblia. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e ela é luz para os meus caminhos. Engraçado que essa frase, minha mãe ama falar essa frase, né? Lâmpada para os meus pés, ela ama essa frase, tá? A Bíblia, deixa eu pegar minha Bíblia pra vocês verem como que ela é. Ó, tenho 2 Bíblias, na verdade tenho 3, mas a outra tá no quarto da minha mãe. Tenho essa aqui, que eu ganhei quando eu me batizei, tá bem acabada já, porque eu uso. E tenho essa aqui, ó, que ela é mais novinha, bonitinha, tudo bonitinho, tá vendo? A única marcação que eu tenho nela é do Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Esse salmo, tá? O 91. Leia. Eu leio toda noite esse salmo, porque esse salmo fala muito comigo, tá? Já essa aqui, ela é muito marcada. Ó. Tá vendo? Não sei se você consegue ver o tanto que ela é marcada, gente. Ó, tá vendo? Ana, por que você marca essa Bíblia? Porque assim, gente, essa Bíblia aqui é pra mim estudar. Pra mim, quando eu quiser lembrar alguma coisa, eu ir lá, entendeu? Ver as passagens mais importantes. Por isso que eu marco. E ela fica mais em casa agora. Essa aqui, que é mais sem marcação, sem nada, ela eu levo pra igreja, pros outros lugares, na bolsa, eu levo ela, entende? Agora essa aqui, que tá mais acabada, eu deixo pra estudar em casa, porque eu gosto de estudar a Bíblia, e deixo aí marcadinho, bonitinho. A minha recomendação pra vocês é essa. Se você não tem problema em nenhum usar, tipo assim, marcada, eu não tinha nenhum problema, mas é que eu ganhei essa. Se você não tem problema nenhum em usar marcada, tudo bem, marca e estuda. O que eu recomendo você também colocar na sua Bíblia? Tipo assim, em tal passagem eu compreendi isso. Você vai colocar um post-it e escrever o que você compreendeu daquela passagem, entendeu? Exemplo assim, ó. Salmo 91, eu li. Eu li o Salmo 91. E o que eu compreendi do Salmo 91? Aí eu coloco aqui o post-it e falo o que eu compreendi. Mas assim, muita gente não gosta de marcar a Bíblia, que é chato marcar a Bíblia, entendeu? Mas é isso que eu recomendo. Tenha 2 Bíblias, uma pra você estudar mesmo, estudar mesmo, como se aqui fosse um caderno de escola, entendeu? Estuda muito, muito bom. Marcar texto, eu amo isso. E a outra mais bonitinha pra você usar pra igreja, enfim. Tá bom, amiga? E estudem a Bíblia. 3. Deus nos concede sabedoria para os últimos dias por meio do Espírito da profecia. A Bíblia nos encoraja a crer. Acho que isso aqui já se auto-explica, né? Que Deus nos concede a sabedoria para os últimos dias de vida. E a Bíblia nos encoraja a crer. Muitos salmos, muitas passagens da Bíblia falam sobre crença, sobre crer, sobre acreditar, sobre confiar, né? Sobre não temer. Então, leia a Bíblia, que ela vai te dar uma coragem que você nem tem. 4. Circunstâncias providenciais. A vontade e a direção de Deus pode ser conhecidas por meio das circunstâncias providenciais, em que pedimos ao Senhor que abra ou feche portas. Sabe quando você fala assim, Deus, se não for pra mim, fecha a porta? Se for pra mim, abre a porta? É isso que você aqui tá falando. Que pedimos sempre que o Senhor nos dê a providência, sabe? Que Ele nos guie. Então, sempre quando você quiser alguma coisa, assim, que você tiver em dúvida, fala, Deus, abre a porta. E se não for pra mim, fecha a porta. Que o Senhor abre as portas que forem pra ser minhas. Entendeu? Aí aqui tem uma outra coisinha que eu deixei grifada, que é de outro dia já, tá? Que eu gostei muito. Muitos são incapazes de fazer planos definidos para o futuro. Sua vida é incerta, não conseguem discernir o desfecho dos acontecimentos. E isso enche-os por vezes de ansiedade e inquietação. A gente fica ansioso e inquieto porque a gente não sabe o que vai acontecer. A gente não sabe de nada que está na nossa frente. Então a gente fica assim, meu Deus, será que vai dar certo? Será? E a gente fica inquieto, a gente não sabe de nada, a gente fica assim, sabe? Agitado. Mas assim, se fosse pra mim te dar um conselho, seria
Não fique ansioso. Eu sei que é difícil, mas não fique. Pensa sempre assim. Sempre quando vir ansiedade. Deus vai dar um jeito. Deus vai dar um jeito. Deus tá comigo e vai dar tudo certo. Entendeu? Se não sair como eu queria sair, que saísse as coisas, tudo bem também. Não era pra sair daquele jeito que eu queria. Porque Deus sabe de tudo. Entendeu? Pensa assim, amiga. Pensa assim sempre que Deus sabe de tudo e que Ele tá fazendo sempre o melhor pra você, pra mim, pra todos nós. Tá bom? Então não fique ansioso, não fique inquieto por coisa alguma, porque Deus está contigo. Tá bom? Um beijo. Deixa um comentário aqui falando o que você achou desse vídeo. Deixa o seu like, se inscreva, que isso me ajuda muito. E compartilhe com alguém próximo, que isso vai ajudar a mensagem a se espalhar. Tchau!